Boa noite, professor. Boa noite. Bem, pessoal, hoje a gente vai continuar, né, aqui o nosso conteúdo programático, né? Na aula passada a gente viu um pouquinho sobre operações básicas com vetores, né? Para vocês entenderem um pouquinho como fazer uma decomposição vetorial, soma de vetores e entre outras coisas. Conteúdo bastante importante. E aqui agora a gente vai ver um movimento em campo gravitacional uniforme, né? Um nome grande, mas não tem exatamente nada de especial aqui nesse conteúdo. A gente viu até agora diferentes tipos de movimento, né? A gente viu o movimento retilíneo uniforme, vimos o movimento uniformemente variado, e agora a gente está vendo, a gente vai ver um movimento que ele não é nenhum dos dois, mas ele é um movimento em que ele vai ter algumas características de um movimento e algumas características do outro movimento meio que juntas, né? Então, nesses dois casos que a gente viu anteriormente, a gente estava pensando num movimento numa linha reta, né? É um carro andando em linha reta em velocidade constante, ou um carro andando em linha reta com uma aceleração. Nesse caso, a gente já vai ter algo um pouco diferente, a gente vai ver por quê, tá? E a parte de vetores é muito importante, porque nesse momento a gente vai aplicar alguns dos conceitos que a gente viu naquela parte de decomposição de vetores para poder estudar esse movimento. A gente já vai ver o porquê disso, tá? Mas a primeira observação que eu queria trazer para a gente conversar rapidamente é o seguinte: a gente tem na, na física do vestibular e do ensino médio uma, vamos dizer assim, uma, um conceito que a gente aplica como certo, né? Que a aceleração de uma partícula sobre a ação do seu peso é igual ao vetor do campo gravitacional, né? É basicamente para dizer se a gente tem uma partícula, uma pessoa, uma caixa, uma massa que está na Terra, ela vai estar sujeita à aceleração da gravidade com toda certeza, né? Então isso é fácil de entender por quê, acho que intuitivamente, porque tudo que a gente observa no nosso dia a dia está sobre a ação da gravidade. Se você pegar um objeto e largar ele do alto, ele com certeza vai cair. Por quê? Por causa da ação da gravidade. Então, qualquer objeto que está dentro da Terra, no campo gravitacional da Terra, vai estar sujeito à aceleração da gravidade, tá? Então, isso é fato certo. E a aceleração com que esse objeto se move é igual à aceleração da gravidade. Então, esse início é só para dizer que todo objeto que está dentro do campo gravitacional da Terra vai estar sujeito à aceleração da gravidade, né? Então, às vezes pode parecer meio óbvio, mas eu acho que às vezes é importante ter esses conceitos iniciais para a gente ter essas ideias preliminares, né? Então, como basicamente tudo que a gente estuda aqui no curso de física, ou praticamente boa parte das coisas, a gente está estudando objetos se movendo em algum local, sobre alguma circunstância, a gente vai estar sempre analisando um objeto que está sujeito à aceleração da gravidade. E essa aceleração ela tem uma característica importante. Ela tem sempre direção e sentido apontando para o centro da Terra, né? Então, sempre quando a gente traça, né, o chão do nosso análise, né, vamos dizer que aqui seja o nosso chão. Aí, por exemplo, a gente tem aqui um objeto se movendo qualquer, né? Ele está se movendo para cá. Mas com certeza ele está sujeito à ação da gravidade, né? Então, a gente tem certeza de que a gravidade ela tem o sentido na direção do, do chão, né? Da superfície da Terra. Então a gravidade ela está sempre nessa direção, indo em direção à superfície da Terra, tá? Então isso vai provocar uma força-peso, né? Aqui no objeto, devido a essa aceleração, tá? Então essa é uma coisa que a gente sempre tem que analisar em qualquer corpo, né, que a gente vai estudar,
que esse corpo vai estar sempre sujeito a uma aceleração da Terra, tá? Então, depois desse preâmbulo inicial, vamos ver mais aqui. Então, depois dessa ideia, né, a gente vai começar a ver um movimento que está escrito chamando movimento vertical, né? O movimento vertical eu acho que é um movimento mais intuitivo, talvez, que a gente tem, que é um movimento de lançar alguma coisa para cima ou para baixo, né? Então, como a gente está vendo aqui o bonequinho, ele está lançando uma bolinha para cima. Essa bolinha para cima, ela sobe com uma velocidade inicial de 20 metros por segundo, mas vai diminuindo sua velocidade até atingir uma altura máxima. E depois ela começa a descer. E por que isso acontece? Isso acontece porque essa bolinha está sujeita à aceleração do campo gravitacional da Terra, né? Que sempre tem uma aceleração para baixo, né, na direção da superfície da Terra, igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, esse movimento a gente pode chamar que ele é basicamente um movimento uniformemente variado, né, com a ação exclusiva do seu peso, né? Então, a única força que está sujeita nessa bolinha é o peso da bolinha, né, que é devido à massa dela. No momento, a gente não vai se preocupar muito com a massa da bolinha, tá? A gente vai estar mais preocupado com a cinemática, né? Descrever o movimento dessa bolinha, que é a mesma coisa que a gente tem feito nas últimas aulas, que é descrever o movimento, usando aquelas equações do S igual a S0 mais VT, etc, né? Então, a gente vai querer fazer isso. Então, nesse caso, ó, algo muito importante que a gente tem que sempre enfatizar, né? Aqui, ó, o módulo dessa aceleração é igual a alfa, né, que ele chamou de aceleração alfa, é igual a g, que é a aceleração da gravidade. E quanto é que vale g? 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Então, esse é o movimento clássico, né, dessa parte do conteúdo, que está examinando exatamente esse movimento da bolinha ou qualquer outro objeto que você joga para cima, né? Então, é mais ou menos essa a ideia. Então, como é que a gente poderia... Já eu já vou mostrar como é que a gente faz para descrever esse movimento de acordo com as equações, tá? Já vou mostrar para vocês, mas a gente entender o que está acontecendo, né? Então, em resumo, a gente está jogando uma bolinha com uma velocidade inicial para cima, a bolinha sobe, atinge uma altura máxima e começa a descer. Isso ocorre por causa da aceleração da gravidade, né? Que está forçando que a bolinha volte a descer. Então, esse detalhe é importante pelo seguinte: a gente pode descrever esse movimento usando aquelas equações que a gente aprendeu há um tempo, né? A equação para descrever um movimento uniformemente variado, a gente aprendeu, que é o seguinte, ó, o S, que é a posição, é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Nesse caso, como a gente está só sujeito à aceleração da gravidade, o A é igual a G, né? Que é a aceleração da gravidade. Por consequência, a gente consegue calcular a velocidade, né? A velocidade vai ser igual a V0 mais AT. Só que tem um detalhe importante nesse tipo de descrição, que é o seguinte: o sinal das equações ele está sempre sujeito ao referencial que você está utilizando, né? Por isso que a gente, acho que na primeira aula a gente conversou um pouco sobre o que é referencial, que a gente traçava, né, os eixos x e y e etc. Por que isso é importante aqui? Isso é importante porque todas essas grandezas que a gente está conversando, velocidade, aceleração, são grandezas vetoriais. Então, se elas são grandezas vetoriais, elas têm direção e sentido.
Então, o sinal que você vai colocar para velocidade e para aceleração vai depender do referencial que você está traçando. Então, essa figurinha aqui, essa primeira, o que ele está fazendo, né? O movimento da bola ele é um movimento vertical, nesse caso que a gente está vendo, né? Então, você não precisa de um eixo X aqui, ó. Por que a gente não precisa? Porque a gente não está analisando o movimento X, né? Ele não tem esse movimento, então ele não interessa para a gente. Só tem movimento em Y. Nesse primeiro caso, ó, ele está jogando a bolinha para cima e está com o S apontado para cima. Então, o referencial dele positivo é para cima. Então, nesse caso, ele está saindo aqui, ó, desse ponto com uma velocidade inicial, ó, V0, para cima. Certo? Por quê? A bolinha está subindo, né? Então, nesse caso, o que acontece? Na hora que nesse caso, como ele está com uma velocidade inicial, né, V0 para cima, quando a gente for escrever as equações, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? A gente vai ver, vou mostrar no próximo slide, porque o sinal do V0 e do G, ele vai estar diretamente associado, o sinal, com o eixo que a gente está colocando. Então, se o eixo S está para cima, o G, né, que é a aceleração da gravidade, ele vai ser negativo. Porque o G está contrário à direção do nosso referencial. E nesse segundo caso, o referencial está para baixo. Ó. Então, ó, a setinha está para baixo aqui. Então, nesse caso, o G ele vai ser positivo, porque está na mesma direção do nosso referencial. E por que isso é importante? Pelo seguinte, ó. Agora eu quero escrever as equações do movimento da bolinha de acordo com esse referencial. Então, nesse primeiro caso aqui, ó, em que a bolinha está subindo, o nosso V0 é positivo, porque o V0 está para cima, e o G é negativo. Então, nossa equação vai ficar o seguinte, ó, S igual a S0 mais V0 T, né? Por que mais V0? Porque o V0 está com uma velocidade inicial para cima. Menos G T ao quadrado sobre 2. Certo? Professor, por Sim. que essa fórmula que não pode ser a de baixo? Eu não entendi. É porque a bolinha está parada, vai entrar em movimento, por isso que essa fórmula, essa primeira? Não entendi. Qual é a diferença dessa fórmula para de baixo? Por que tem que ser essa? Não, então, a fórmula você concorda que é igual, certo? Só que os sinais só o sinal que eu estou trocando. Concorda? Não, porque a primeira você divide, a de baixo não. O que divide? Não, porque a primeira é com S e a outra é a velocidade. Mas eu estou escrevendo a equação S, né? Que é a posição. Essa aqui é o S também, não? Então, no caso, aí você juntou as duas. Essa S e essa V, essas duas de baixo aí, que você mostrou o exemplo. Então, no caso, você juntou as duas lá, né? E montou. Não. São equações diferentes, tá? O S é a posição e o V é a velocidade. Eu vou escrever aqui também a E equação por da quê? velocidade. Então, a de baixo não pode ser usada por quê? Porque também tem a velocidade. Não, pode Porque quando também. você só. Também pode. Também pode. Vou É, escrever aqui. V é igual a V0, certo? Menos GT. Sim. A mesma equação, só que eu mudei aqui por causa do sinal
que é a mesma coisa. Então, se o referencial é negativo aqui para o G no S, também vai ser para o V. Porque eles estão sobre o mesmo referencial, tá? Fez sentido? Acho que a Doralice que perguntou. Não, professor, é Kênia que perguntou. Ah, desculpa. E Fez sentido? É porque fica um pouco confuso. Mas qual Então, parte? vai ser usada as duas fórmulas, nesse caso. Isso, uma fórmula é para velocidade e a outra fórmula é para posição, né? Se uma você quer saber uma coisa, outra você quer saber outra coisa. Tá. Ok? Professor, e pode ocorrer o caso de, por exemplo, eu ter que saber de uma para descobrir a outra? Com Em um certeza. caso só? Com Ai, certeza. Pode ser que você precise usar uma equação para você obter informações dessa equação para depois conseguir chegar na outra equação. Pode acontecer. Em geral, o que você tem sempre? Em geral, o que você tem sempre é a aceleração da gravidade, né? A aceleração da gravidade não muda. A aceleração da gravidade, o G, em geral, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é uma informação que normalmente é dada, né? Então, em muitos casos, você pode não ter a velocidade inicial, pode ser que você não tenha alguma coisa, mas tenha outra coisa, né? Então, isso pode acontecer, tá? Mas o que eu tô querendo... Só com letras fica muito difícil de visualizar, professor. Sim, eu vou chegar na parte com números, mas aqui não adianta colocar números se você não entender o que esses números significam. Mas então, só para mostrar, na segunda parte, o referencial está para baixo, né? Então, a equação ela é igual. Aí, nesse caso, a gente tem que tomar cuidado com o V, tá? Mas aqui, ó, só para ressaltar, olha, o G ele fica positivo. Porque ele está indo de acordo com a gravidade, né? Isso, exatamente. Exatamente. Por que o G é positivo? Porque aqui, ó, nesse caso 2, o nosso referencial está para baixo. Então, se ele está para baixo, ele está aqui, ó, na mesma direção do G. Então, ele fica positivo. Por que eu estou falando que isso é importante? Porque muitas vezes o exercício que vão ter para fazer, vocês que vão traçar esse referencial em algum ponto. Então, ele vai te dar os dados brutos, né? Tipo 10, 5, 4, 2 para cada coisa, e depois vocês vão ter que resolver. Só que às vezes você coloca tipo tudo positivo, mas ali naquele caso o G era negativo, de acordo com o seu raciocínio. E aí vai bugar tudo, vai dar tudo errado, porque você está colocando um sinal errado, entendeu? Então, esse é um detalhe que a gente tem que estar atento, né? Ô, professor, mas o G desse segundo caso, o GT é o tempo, não é isso? O G é a aceleração da gravidade, né? Então, se ele está descendo para baixo, não poderia ser menos em vez de ser mais, não, né? Eu não entendi direito isso aqui. Porque Então, está subindo, na hora que eu jogo a bolinha, ele vai subir, ele vai positivo, né? Então, Ele vai subir, aí vai ser aceleração inicial mais o tempo. Ele vai subir, vai ser positivo. E na hora que ele desce, não seria negativo? Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado. Exatamente esse tipo de pergunta que pode aparecer aqui. O que acontece? Você perde muito tempo com ela. Bota na boca a água e fecha o Deixa nariz. ele explicar. Ô, Verônica,
Verônica, o seu áudio. Então é o seguinte, o que acontece? Quando o sinal das coisas não tem a ver com o movimento da bolinha, tem a ver com o referencial que você traça. Eu acho que essa coisa do referencial que é difícil de ver, porque eu acho que isso é pouco comum de ser explicado, mas é algo importante, porque é isso que define o sinal de tudo que você está fazendo. Então, esse referencial para cima ou para baixo, quem define é você. Então, a bolinha pode estar subindo ou pode estar descendo. O que define o sinal do G é você traçar um referencial para cima ou para baixo. É você escrever essa setinha aqui, ó. Se você escrever a setinha para cima, o G vai ser sempre negativo. Se você escrever a setinha para cima. Gente, eu estou pensando que para cima é positivo. Não, é o contrário. Por quê? Dora, você está confundindo com matemática da aula anterior. Não, espera aí. Bora. Dora. Calma, por favor. Eu posso te perguntar? Claro, fica à vontade, Dora, por favor. Então, vocês tudo falando me atrapalham. Já peço desculpa se atrapalhei. Não só a mim, mas o professor também. Ele ficou até calado agora. Não, estou vendo. Só para tentar explicar, porque eu não sei exatamente o que está em matemática, mas em física, o que é importante, o sinal das coisas depende do referencial que você coloca. A gente vai fazer um exercício numérico hoje, e aí vou ver se isso fica mais claro com os números, tá? Então, vou avançar aqui. A força da gravidade é para o centro da Terra, né, professor? Então, assim, se a gente visualizar que, assim, tá vindo de cima meio que para baixo, seria, tipo, a favor, né? Então, seria positivo por conta disso, a gravidade para o centro da Terra. Isso, eu acho que esse é um raciocínio bom. Tipo, o G, ele é sempre para baixo, certo? Isso é certo. O G é sempre para baixo, porque ele está em direção ao solo. Se você colocar o seu referencial para baixo, o G vai ficar positivo. Por quê? O seu referencial é o seguinte. Para baixo é positivo, para cima é negativo. Então, o G, que é sempre para baixo, ele fica positivo. Se você fizer o contrário, não, para cima, que é, vamos dizer assim, o mais usual. Né? Entendi, professor, entendi. Qual é o mais usual para nossa cabeça? Entendi, professor, obrigada. Entendeu? Nada, vou só repetir para tentar esclarecer aqui. Nossa cabeça usual é o seguinte, para cima é positivo em geral, né? Então, esse aqui seria o normal, né? Só que aí, nesse caso, a gravidade é negativa, certo? Ela está sempre para baixo a gravidade. Então, nesse caso, a gravidade é negativa. Então, aí, se você fizer esse caso aqui, ó, que é o usual, a gente não coloca o eixo para cima positivo, em geral. Nesse caso, a gente tem que usar essa equação aqui, ó, com o negativo. Então, a gente vai ter que pensar, o eixo está para cima positivo, então a aceleração é negativa. Então, é isso que eu estou querendo ressaltar, entendeu? Esse tipo de raciocínio. Eu vou fazer um exemplo numérico em 5 minutos, a gente vai ver. Vamos ver isso. Vou enfatizar bem isso. Só deixa eu mostrar o próximo slide para vocês, que tem mais uma observação. Isso. Então, esse aqui é um conceito físico, uma observação que eu coloquei que eu acho importante, principalmente questão do Enem, que cai esse tipo de ideia, é o seguinte. E nesses conceitos de cinemática newtoniana e dinâmica que a gente está vendo, vocês podem perceber, olha só. Desculpa. Essa é a equação que a gente está usando, certo? Eu vou perguntar uma coisa para vocês. Nessa equação aqui, pessoal, tem massa? Não. Não. Não tem, certo?
Nessa equação aqui de baixo, que eu acabei de escrever, tem massa? Também não. Também não. Então, se eu largar do topo de um prédio um elefante e uma maçã, qual que chega primeiro no chão? O elefante Por que o É a elefante? maçã. é mais pesado. Mas alguma dessas equações aqui tem massa? Então, eles vão Não. chegar por igual, juntos? Exatamente, vai chegar igual. Por quê? O movimento de um objeto ou um corpo num campo gravitacional como o nosso, da Terra, ele é um campo gravitacional uniforme, ele não depende da massa, o movimento. Então, o movimento de qualquer coisa no campo gravitacional não depende da massa. Então, se você largar uma pena, que nem nessa figura aqui, ó, e a maçã juntas caindo, elas caem juntas iguais, ao mesmo tempo, porque não depende da massa, certo? É claro que isso é contraintuitivo, né? Porque a gente pensa, o elefante vai cair primeiro, ou a maçã pode cair primeiro, não sei. Mas o que a gente está pensando? O elefante ele é mais pesado, certo? Então, o peso dele é maior. Só que o peso dele não influencia no movimento dele. Vai influenciar no quê? No impacto, né? Quando as duas coisas caem no chão, provavelmente vai ter um buraco bem grande onde o elefante caiu e da maçã nem tanto. Porque o impacto vai ser mais violento, mais energia. Só que em termos de movimento, não tem diferença, porque não depende da massa, né? É claro que isso a gente está pensando num caso ideal também, que a gente poderia ter resistência do ar. A resistência do ar influencia no movimento. Só que a gente não está estudando isso, está pensando num caso ideal. Então, como mostrado nessas figuras, caem iguais, tá? Então, esse é um conceito importante para mostrar que essas equações de movimento não dependem da massa. A gente só está pensando em velocidade e aceleração, ok? Então, tem até um experimento quando o homem pisou na Lua, agora eu esqueci o astronauta, ele deixou cair um martelo e uma pena na Lua. E as coisas caíram iguais, para mostrar que não tem o mesmo experimento igual a esse, só que no vácuo, né? Sem a influência de gravidade também, para meio que provar a teoria em outro campo gravitacional que não seja o da Terra, né? Então, ele fez esse experimento e confirmou isso que a gente está vendo. Isso cai muito no Enem. Então, eu gostei desse conceito porque eu sei que esse tipo de conceito é importante e ele é contra-intuitivo. A gente sempre pensa que o elefante talvez caia primeiro, né? Então, deixa eu mostrar um exercício. Aqui. Aqui, pessoal. No instante T0, uma pedra é abandonada, ou seja, ela é abandonada com uma velocidade inicial nula de um ponto situado nas proximidades da superfície da Terra a uma altura h. Desprezando a influência do ar e sendo g o módulo do vetor do campo gravitacional, determine o intervalo de tempo decorrido desde o abandono da pedra até o seu impacto com o solo. Ou seja, a gente quer saber o tempo de queda. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer em exercício de física, acho que não sei se eu já comentei isso com vocês, principalmente nessa parte de cinemática e dinâmica que a gente está vendo, é fazer um desenho. Você tem que entender o que você está fazendo. Se você não fizer um desenho, em física é muito importante você fazer um desenho para qualquer coisa, qualquer assunto. Nesse assunto, então, é fundamental, porque senão você não entende o que você está fazendo. Então, você tem que fazer um desenho para você visualizar fisicamente o que está acontecendo. Então, a gente vai fazer um desenho. Então, aqui, ó. Aqui é a superfície. É o solo. Superfície da Terra. Solo.
A gente tem uma pedrinha aqui, ó, que está sendo abandonada de uma altura H. Vou chamar essa altura H vou chamar ela de 10 metros. Ok? Então aqui tem uma altura O H. barulho. Ok? Então aqui tem 10 metros. Essa pedrinha ela vai estar sujeita à aceleração da gravidade. Eu vou colocar aqui, ó, gravidade. Certo? E aí aqui, pessoal, que eu falo aquela parte que é importante. Traçar o tal do referencial. Então, eu posso traçar o referencial no ponto que eu quiser. Só que existem alguns pontos que são meio que clássicos, né? Que é normalmente o referencial a gente traça onde? Ou no solo, ou no ponto do objeto, né? Então, eu acho que o mais tradicional é traçar o referencial na altura do solo. Aqui, ó. Então, vou até escrever aqui, ó. Referencial, ó. Referencial. Então, meu referencial é o que, pessoal? Aqui a altura do solo, eu vou chamar de 0. Então, o solo é a minha altura 0. E eu coloquei a setinha para cima, que normalmente a gente visualiza a altura H como um número positivo. Ou seja, ele está a quantos metros de altura do solo? Você vai falar 10 metros, correto? Então, esse seria o tradicional. Normalmente a gente fala de altura como um valor positivo. Então, a gente vai falar, que altura está a pedra? 10 metros. Mas dependendo do nosso referencial, a gente poderia dizer, ele está a menos 10 metros. Só que para a gente não se confundir, esse detalhe que eu estou querendo trazer é tomar cuidado. Então, tracei esse referencial. Então, posso escrever agora, com essas informações, a equação de posição. E aí, pessoal, é positivo ou negativo a aceleração? Positivo. Positivo. Eu ouvi alguém positivo e alguém falou mais algum outro? Por que positivo? Tá indo em direção ao solo, né? A pedrinha está indo em direção ao solo, concordo. Mas o meu referencial está na mesma direção da Não, é gravidade? negativo. É menos de 10 metros. Então, é negativo. Por quê? Ó? A O referencial aceleração, está para cima. para baixo. Referencial, ó, para cima. Eu vou fazer esse exercício de 2 jeitos, para vocês acreditarem em mim nesse negócio do positivo e negativo. Então, nesse caso que eu estou fazendo aqui agora, todo mundo concorda que é negativo? Todo mundo viu isso? Alguém não viu isso? Então, aqui vai ser menos G
t ao quadrado sobre 2. E aí, pessoal, agora eu vou perguntar para vocês, em relação a esse desenho que eu acabei de fazer, quanto vale cada um dos parâmetros da equação. Qual é o meu S0? Dez? 10 metros, exatamente. Por que 10 metros, hein? Porque foi a altura que a pedra foi. De onde a pedra foi lançada. Perfeito, concordo. 10 metros. E qual é a velocidade inicial dela? 0. Zero. Perfeito. Então todo mundo, vocês me parecem entender o que significa ser abandonado do repouso, né? Velocidade inicial nula. Então, V0 igual a 0. E o G, bem, o G é, por convenção, 10 metros por segundo ao quadrado. Né? Às vezes eles usam 9,8 também. Mas é um valor dado. Então, isso aqui vai dar quanto? 10. Vai ficar 5 metros sobre 5 metros segundos por quadrado? Ixi, confundi. Mas dá 5? Ou Vai dar não? 5. Não, Vai dar, não. vai dar. Vai ficar com 5t ao quadrado sobre 2, né? Isso aqui vai dar quanto? 10 menos 5. Pessoal, alguém não entendeu o que eu fiz aqui? Professor, eu não entendi. Foi. Por que o 10 está diminuindo o 10? Eu não entendi. Vamos lá. O 10 daqui é o 10 da gravidade, né? E esse 10 aqui é a altura. Então, o menos é daquilo que a gente estava conversando do referencial. Ó. Por causa das setinhas aqui, uma contrária à outra. Por que isso é importante, pessoal? Pelo seguinte. Essas equações elas têm que fazer sentido, né? Então, o que acontece? A gente vai ver que a gente quer saber qual é o tempo que demora para a pedrinha atingir o solo. Certo? É isso que a gente quer saber. Se você colocar mais aqui, se a gente fizesse isso aqui assim, ó, a pedrinha nunca ia atingir o solo. Por quê? O solo, ele é o zero da posição. Esse S aqui, para a gente chegar para saber quando a pedra atinge o solo, a gente quer saber quando o S é igual a zero, né? Que é a altura do solo. Então, S igual a zero é a altura do solo. Se aqui for mais, 10 mais 5t ao quadrado nunca chega a zero, porque é 10 mais alguma coisa. Então, esse número, essa soma, nunca chega a zero. Então, a gente tem esse raciocínio para ajudar a gente a perceber que aquela outra equação com positivo não faz sentido, porque ela nunca vai chegar a zero, que é quando ela atinge o solo. Então, para a gente saber o tempo de queda, a gente tem que pegar essa equação que a gente acabou de escrever e igualar ela a zero. Que nem eu escrevi aqui. Por quê? A altura do solo é zero. Então, a gente vai fazer 10 menos 5t ao quadrado igual a zero. Então, 5t ao quadrado é igual a 10.
t ao quadrado é igual a 10 sobre 5, que é igual a 2. Então, o tempo de queda, que eu vou chamar de tq, é igual a raiz de 2. Correto? Segundos, né? Eita, sim, nossa senhora. Professor, dá uma luz aí, Eita, professor. meu pai, professor, Foi é meio difícil? específica, a matemática é meio específica, física, misericórdia. Meu Deus. Foi difícil? Até chegar, tem que ter um raciocínio para chegar aí, professor. Não. Ah, o senhor só aplicou as duas fórmulas, né, praticamente? É, eu só usei a primeira fórmula. 10 menos 5t ao quadrado. Não, é porque, tipo, tem essa fórmula do S, e aí o senhor usou a outra. Não, o senhor não chegou a usar da velocidade, Não, não, né? não usei. Ah, Ainda só não. usou essa primeira. Porque eu quero saber qual é o tempo de queda. O tempo de queda está associado quando a pedrinha atinge a altura zero, que é o S igual a zero. Então eu igualei a nossa equação a zero. E aí calculei o tempo. Fez sentido? Peraí, o senhor pegou o resultado praticamente da primeira, que deu lá em cima, 10 menos 5t elevado a 2. Aí o senhor igualou a zero, porque zero é o solo, onde ela vai chegar. E Exatamente. aí o senhor praticamente só isolou a incógnita e fez a burocracia toda. Mas esse 2, por que o senhor enraizou ele? É porque é t ao Adorei quadrado. essa burocracia. É t ao quadrado, né? Então a gente quer saber t, né? Então tem que tirar a raiz. Mas, professor, agora uma pergunta. Aonde que tem essa pergunta aí que tem que isolar esse T2 aí, professor? Por que Não, você teve que isolar? Aí é Aonde está pedindo matemática. isso? Não, Mas mas aí onde está pedindo isso? Aqui, ó. é matemática. Não, tá O aqui, tempo ó. de queda? Tempo O de tempo de queda. queda? Sobe e desce. Então tem que ser Então, duas sempre vezes. quando tem o tempo de queda, para saber a queda, tem que isolar o T. É, porque ele quer um intervalo de tempo decorrido da pedra até atingir o seu impacto com o solo. Ou seja, o tempo de queda. Ele quer saber o tempo. Então, ele quer saber qual é o t, né? Porque t ao quadrado é t ao quadrado. A gente quer saber t. Aí eu tirei a raiz. Fez Porque, sentido? na verdade, a gente tem que interpretar o que está pedindo. Isso. O mais importante é a interpretação. Porque o Isso. cálculo em si não é tão difícil. O negócio é interpretar e entender o que está pedindo. Isso que é o problema. Exatamente, é isso que eu falo. Por isso que o pessoal fala, com números fica mais fácil, mas você vê, o que é de número nesse problema? 10 menos 5t igual a zero. É só isso, só de números é só isso que eu tenho para fazer. O resto todo foi interpretar. O g é negativo, o v é igual a zero, o s é igual a 10, a partir da minha figura. E aí, depois que eu consigo todos esses raciocínios, eu só jogo na equação e igualo a zero. Então, a minha conta, ó, é só isso. Professor, mas praticamente tem que igualar sempre quando for fazer essa conta. Tem que igualar a zero, né? Ou não? Tem que igualar. Depende do que você quer descobrir, né? Nesse caso, quer descobrir quando chega no solo, certo? Se ele quiser, qual é o tempo que demora para ele chegar a uma altura de 2 metros? Aí você vai, pega a equação e iguala a 2. Aí nesse caso aí dessa questão seria 2, né? O tempo que demoraria. Foi. Não. O tempo?
Ou Tem não? que fazer a conta, não sei. Ah, Eu acho que não, porque vai dar 10 menos 2 aqui, ó. Oi. Vai dar 8. Aí vai ficar É. 8 sobre 5. Aí vai dar aí raiz de 8 sobre 5. Vai dar um número meio estranho. Só para mostrar que o número em si não é tão importante. Lá na engenharia, quando a gente faz curso de engenharia na faculdade, a gente faz tudo em letra praticamente. E só no final de coloca os números. Porque o número em si não é nem tão importante, entendeu? A gente quer, porque o pessoal quer saber o raciocínio da pessoa. Mas a química é raciocínio, né? Bom, professor, eu acho 1000 vezes fazer melhor, não, eu acho mais fácil fazer com letra, porque a letra pelo menos você consegue diferenciar, os números se misturam, você tem que calcular, tem que tirar incógnito, tem que fazer não sei o que, tem que botar raiz, elevar e dar mó coisada aí. Exatamente, tá vendo? Tem uma pessoa aqui que concorda comigo. Poucas pessoas concordam comigo nisso. Mas é verdade, é porque a gente é muito acostumado no ensino médio a fazer com números as contas. Mas, na verdade, o raciocínio só vem na sua cabeça quando você manipula as equações. Que aí você sabe exatamente o que cada letrinha significa. E aí você vai raciocinando. E aí, no final, você vai chegar em T é igual a A mais B mais C. Então quanto é que é T? O A é tanto, B é tanto, C é tanto, e chega num número qualquer lá, entendeu? É por isso também que quando muitos professores de matemática vão passar praticamente aquele raciocínio na forma de letras, o pessoal fica tipo assim, professor, de onde que tu tirou esse X, de onde que tu tirou esse A e esse B aí, esse C? Aí fica tipo, oi? Mas aí quando vai colocar em número, é realmente, é o sistema, é desde criancinha, né? Nem questão do ensino médio, é desde criança que você só aprende a trabalhar com número. Exatamente. Então a gente está aqui, ó, movimento de resistência aqui, quarta-feira à noite. Eu devo ser das poucas pessoas que fica falando aqui sobre isso, mas eu acho que é importante a gente pelo menos tentar um pouquinho, assim, só para a gente tentar no iniciozinho pensar um pouquinho nisso, tá? Só para a gente melhorar o nosso raciocínio. E aí você vê, quando eu faço aqui devagar, surgem várias dúvidas de vocês. Mas por que 10? Né? Por que 0? Por que isso? Aí a gente vai conversando e vai tirando as dúvidas. A ideia é essa, ir devagar. Não adianta eu sair colocando aqui um monte de coisa e ninguém entender nada também. O objeto poderia entrar em atrito com o ar? Exatamente, Karen. Se tivesse o ar, isso aqui mudaria bastante. Porque a aceleração não seria G. Seria G com alguma coisa. Só que a gente não vai trabalhar com isso aqui, porque não é do escopo, né, do curso de ensino médio nem do vestibular. Por isso que eu não estou falando sobre isso, tá? Mas é só por isso. Mas se tivesse a aceleração do ar, com certeza modificaria, tá? Vamos fazer a letra B, pessoal, para a gente continuar a segunda parte do exercício. Então, vou apagar aqui. Vou deixar aqui escrito. Gostei disso. TQ igual a raiz de 2 segundos. E agora ele está pedindo o quê, pessoal? O módulo da velocidade que a pedra atinge o solo. Ou seja, a sua velocidade de impacto. Ok? Então, qual é a equação da velocidade, pessoal? V é igual a V inicial menos G vezes o T. Perfeito. Gostei do menos, exatamente. Gostei do menos, já está incorporando. Isso aí, vai incorporando esses conceitos. No primeiro momento é um susto. A gente vai incorporando aos pouquinhos e daqui a pouco fica normal. V igual a V0 menos GT. Tranquilo. Padrão. Suave. Eu sei que essas coisas às vezes são meio que um baque, né? Pô, não era mais? Eles têm que ir forçando aos pouquinhos para sedimentar essas coisas. Professor, mas você já percebeu que toda matéria que é considerada dificultosa tem esse problema de mais com menos?
Em Pode ser. química tem, em matemática tem, aí em física já tem isso, que praticamente é complicado. É difícil, não tem jeito, tem que estudar. Não tem jeito, essas coisas tudo tem que estudar. Não tem muito mistério. Quanto mais você estuda, mais você consolida esses conhecimentos. É porque isso demanda tempo e esforço, né? E muitas vezes as pessoas não têm tempo, muito tempo sobrando, né? Então você vai absorvendo aquilo que você consegue com o tempo, né? Então, pessoal, nessa equação aqui eu vou perguntar para vocês, qual é o valor de V0? Zero. Perfeito. Zero. Então, a nossa equação para V vai ser quanto? Vai ser menos GT. O G vale 10. Então, essa é a nossa equação da velocidade, pessoal. Menos 10t. O que a gente quer saber? Qual é a velocidade quando a pedra atinge o solo? Para a gente conseguir calcular essa velocidade, a gente tem que saber qual é a variável que falta para a gente conseguir saber o valor de V. É o t. Mas a gente calculou o t no último problema. O que é esse tempo de raiz de 2? É o tempo que demora para a pedra atingir o solo. Então, a gente tem esse tempo. Então, a velocidade de queda, vou chamar de VQ, vai ser igual a menos 10 vezes o tempo de queda, que eu vou chamar de TQ. Então, isso aqui é igual a menos 10. Qual é o tempo? Raiz de 2. Unidade, metros por segundo. Olha o sinal, pessoal. Menos 10 metros por segundo. Aí é aquela coisa que eu falo. Vamos pensar. O sinal de qualquer coisa está associado com o referencial que a gente está traçando. Eu vou insistir um pouco nisso, tá? Então, a pedrinha, ela está descendo, certo? Então, ela está ganhando velocidade para baixo. Aqui no início, ela não tem velocidade, porque o V0 é igual a zero. E quanto mais ela desce, maior é a velocidade dela. E quando ela chega no fim, ela tem uma velocidade no tempo de queda. Aqui, ó, VQ. Que é quanto? 10 raiz de 2 metros por segundo. Por que negativo? Por quê? Qual é o meu referencial? Setinha para cima. A velocidade está onde? Setinha para baixo. Então, velocidade negativa. Igual a aceleração. A velocidade, nesse caso, tem a mesma direção, ó, da aceleração. Então, os dois são negativos. O que vocês acharam? Difícil? Professor, esse menos. Peraí, esse menos do resultado final. Ele foi influenciado por causa da velocidade? Ah, sim, né? Ah, a velocidade é negativa. Ah, sim, mas, por exemplo, se fosse positivo, seria porque a pedra tava subindo? Ou o quê? A velocidade era isso? É isso? Se você falar que a velocidade é 10 raiz de 2, quer dizer que a pedra está subindo. Ah, tá ok. Exatamente. Então setinhas iguais. Iguais é negativo. Quando um é contra, é positivo?
Não, tudo depende do referencial que você traçou. Esse ref aqui, ó, que eu falei, de referencial, setinha para cima. Então, tudo que é para baixo é negativo. Aí você pode me perguntar, poxa, Vitor, eu não posso colocar a setinha para baixo? Alguém se passou por isso pela cabeça de vocês? Não. Não? Não passou também. Você pode colocar a setinha para baixo, se você quiser. Quem coloca? Mas aí mudaria, né, no caso, se colocasse. Mudaria. Vou fazer o exercício com vocês agora com o referencial para baixo. Vou apagar, tá, pessoal? Pode apagar? Pode. Professor, vai compartilhar depois assim também, para a gente ver? Tá gravado, né? Então, na gravação vai ter o... Ah, então a gente pausa lá na hora. É. Então, ó. Vou fazer de novo, hein? Ainda bem que a minha paciente, que é psiquiátrica, foi dormir já. Graças a Deus. Deus me livre. Pessoal, olha só. Olha o que eu vou falar aqui para vocês. Olha só, a situação física, a física do problema é a mesma. É a pedrinha caindo. Só que pelo que eu tô olhando, o referencial mudou, né? Então, vou escrever o referencial já já. Ó, aqui é o G. Todo mundo concorda que o G não muda, né? O G é sempre para baixo. Por quê? O G é na direção do solo. Aqui, solo. Solo. Aqui é meu zero. Deixa eu ver aqui, zero. E agora eu vou escrever meu referencial, ó. Vou fazer duas mudanças, ó. Vou até apagar aqui. Eu vou mudar o meu referencial de posição e vou mudar o meu referencial de direção. Para confundir. Vou colocar um referencial aqui, ó. Referencial. Então agora, com esse referencial na altura da pedra, o que acontece? O meu zero agora é aqui, ó. Zero. Então antes o meu zero era no solo. Agora o meu zero é na altura da pedra. H igual a 10 metros. Não mudou, certo? Então, pessoal, o problema físico é a mesma coisa. Eu só mudei o meu referencial. As equações são exatamente as mesmas. S igual a S0 mais... Professor, mas no caso essa não ficaria positiva, não? Continuaria negativa? Então, é isso que a gente vai discutir agora. Tô indo bem devagar, para a gente ir discutindo. Como já adiantaram, ó. Então vamos lá. Primeiro, qual é a posição inicial? Zero. Muito bem. Ousado, foi rápido e ousado. Zero. Alguém não vê o zero? Com certeza alguém não vê o zero. Bem, pessoal, todo mundo viu o S igual a zero? S0 igual a zero? Eu vi, o senhor falou que mudou o coisa, então mudou também. Então continua zero, só passou para cima. Isso, mas você lembra que o S0 no outro modelo era igual a 10? Uhum. Ixi, verdade. Sim, era 10.
era 10. Por quê? Com o referencial aqui embaixo, ó, a pedra estava a quanto? A 10 metros de altura. Quando o referencial é o solo. Só que agora o referencial é a pedra. É na altura da pedra. Então, a posição inicial é 0. Oxe, eu não tinha reparado isso, não. E qual é a Mas eu acho que- velocidade inicial, pessoal? Mas eu acho que você falou Zero. isso no início. 0. Continua sendo Velocidade 0. inicial é 0. Velocidade Uhum. inicial está vindo daqui, ó. Isso aqui não muda com o referencial. Você E o falou G? isso aí. E o G, pessoal, vai ser positivo ou negativo? Negativo. Por quê? Positivo, não? Positivo. Positivo. Por quê? O meu referencial, ó, setinha para baixo. Ah, tá. E o G Então, quando as duas setas estão indo As duas... para a mesma direção, é positivo. Quando uma vem lá de cima e outra lá de baixo, é negativo. Sempre o oposto é negativo. Exatamente, exatamente. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: essa seta estar para cima ou para baixo é uma decisão sua. Eu estou escolhendo. Não é, o exercício não vai te dizer isso. É isso que eu estou querendo trazer essa ideia. Você que tem que traçar esse referencial. Por isso que eu estou Ela pode estar até no meio, né? Por isso que eu estou pegando um tempo aqui para a gente conversar sobre isso, para tentar incorporar um pouco essa ideia. Você pode, para todos os exercícios, se você quiser, colocar sempre o mesmo referencial. No chão para cima. Pode ser para sempre isso. Pode ser. Só estou querendo mostrar que isso pode mudar, se você quiser. Se você se confundir, só para a gente pensar nisso. Então, na realidade aí, eu tanto posso começar com 0 ali, como posso também botar o 10. É isso? Exatamente, exatamente. Professor, mas esse 10, então, no caso, ele não vai ser usado, né? Vai ser usado. Vai ser usado? Por quê? O que vai acontecer no problema? A gente quer saber o tempo que demora para atingir o solo, certo? Então, no caso, ele seria a distância final? Exatamente. A distância final vai ser o 10. Ah, isso aí. Entendeu? Que pegadinha mais Tá feia. vendo? No final, tudo dá mais ou menos, vai dar praticamente tudo igual. Vai mudar talvez um sinal ou outro. Mas no final, os valores vão ser os mesmos. A única diferença que teve aí é que a gente mesmo vai inverter a posição daquela, ou a descida ou a subida, né? Exatamente, exatamente. Então, eu tô aqui um tempo com vocês conversando com isso, para a gente incorporar isso, porque não adianta a gente depois fazer um movimento de parábola, que é mais complexo que esse, sem ter entendido isso. Então, vamos devagar. Vixe Maria, ainda tem parábola, meu pai. Aí esse movimento é mais chato. Então, não adianta a gente fazer o outro mais difícil sem entender isso. Então, a gente pode, a partir daqui, colocar sempre o mesmo referencial no chão para cima. Mas pelo menos você vai estar entendendo o que você está fazendo. É isso que me importa. Você está entendendo o que você está fazendo. Ó, referencial. Coloca no chão e para cima. Tudo bem. Não tem nenhum problema. Mas só para você entender o porquê que você está fazendo aquilo. Então vamos continuar aqui. Então o G, pessoal, é positivo, certo? Porque o meu referencial aqui está para baixo. Então essa equação vai ficar quanto? Então aqui é 0, né? 0. 0. O G é positivo. Então vai ficar 10. Isso aqui é igual a 5 t ao quadrado. Então, pessoal, nossa equação agora é só isso. S igual a 5t ao quadrado. Por quê? Quando a gente normalmente coloca o referencial na altura do objeto que a gente está estudando, ele costuma deixar umas equações mais simples.
Então, ó, tudo positivo e com uma coisa só na equação. A equação fica mais simples. Só que, para a gente conseguir chegar na equação mais simples, a gente tem que entender o referencial que a gente está traçando. Então, exige entender esse passo a passo. Então, professor... Ih, caraca, juntinho. Roubei a sorte. Pode falar. Não, vai, fala. É que... Ai, obrigada, cavaleira. Então, tipo assim, professor, o fato de não ter É colocado... mulher, tá? Ah, cavaleira. Joana de Arc, calma. Professor, o fato de não ter colocado o menos 10 aí é porque ele não está em referência ao solo? Ou não? O menos Aí, da porque gravidade? Isso, porque no anterior tinha colocado o 10, se eu não me engano. Isso, ou não? Tinha. A outra equação era quanto? S Era... igual a 10. Porque é negativo? Isso que eu quero te perguntar, professor, em relação a esse sinal do menos. Então, se o referencial fosse embaixo, de baixo para cima, a resposta seria a raiz? Que tem a resposta raiz também. Tem, a gente vai chegar lá. A resposta é da mesma coisa. Mas as equações são diferentes. Essa aqui foi a equação que a gente chegou anteriormente, ó. Isso aqui. Essa que a gente chegou agora. Aí, naquele caso, a gente fez o quê? 10 menos 5t ao quadrado igual a 0. Por quê? Naquele caso, o referencial era o solo. Aqui, As setas estavam ao contrário. exatamente. E o 0 era aqui embaixo. Então, a gente quer saber o quanto tempo demora para ele chegar no solo. Então, era aqui a gente fazia igual a 0, porque o referencial, o 0, está aqui. Só que nesse outro caso, do vermelho, o solo está a 10 metros do referencial. Então, a gente vai fazer 5t ao quadrado igual a 10. E aí vai dar t ao quadrado igual a 10 sobre 5. Tempo de queda, TQ, é igual a raiz de 2. Que é o mesmo que a gente chegou anteriormente. E agora a gente vai calcular a velocidade. Essa velocidade quando ele atinge o solo. Velocidade de queda. Nesse caso vai ser quanto? A gente quer saber a velocidade de queda. Então vamos calcular a velocidade. Ó. V igual a V0 mais mais 10, ou G, né? T. Velocidade inicial, pessoal, 0. Então isso aqui é igual a quanto? G é 10. 10t. Qual é a velocidade de queda? É igual a 10 raiz de 2 metros por segundo. Por que raiz de 2? É 10 vezes t, né? O t é raiz de 2. Então eu só joguei aqui. Qual foi o resultado que a gente conseguiu no outro? Professor, rapidinho. Tinha dado negativo, né, no outro. Menos 10. Professor, e se... eu não sei, eu já estou incrementando mais coisa. Mas eu não sei se daria certo. Se, por exemplo, fazer VQ é igual a 10 vezes o 2 elevado a 2, porque quando tiro o 2 da raiz, ele fica elevado ao 2, né, no caso. Você diz t ao quadrado. Isso. E aí,
finalizar a conta, teria como fazer isso? Para chegar a um resultado exato? Mas Diz ali deixa. no caso teria que ser 4, né? Sim, Porque a 2 raiz é vezes 2. 2, mas Isso. a raiz é 2. Não, mas a questão é que quando tira da raiz, você eleva ele a 2, porque tem o 2 do lado de fora. Só que ele tá praticamente invisível ali, entendeu? Mas aí você tá calculando o t ao quadrado, né? Você quer saber quem é t. Ah, mas ele tem que estar ao quadrado, né? Porque a equação é gt ao quadrado sobre 2, né? E aí você tem que tirar a raiz. Senão você não descobre quem é o tempo. Você descobre quem é o tempo ao quadrado. Então tranquilo, obrigada. Aí eu coloquei errado aqui. Por que no outro era negativo? Porque no anterior, o referencial, a setinha é para cima. E a velocidade é para baixo. Então, a velocidade é negativa. Aqui, ó. Nessa segunda forma que eu fiz, o meu referencial está para baixo, ó, setinha para baixo. Então, e a velocidade é para baixo. Então, a velocidade é positiva. Professor, faria sentido eu falar que lembrou de inversamente proporcionais? O que é inversamente proporcional ao quê? É no de matemática. Eu lembrei que tem a setinha para baixo e a setinha para cima. Eles são inversamente proporcionais, e aí lembrei. Então, em teoria, se for inversamente proporcional é negativo. Seria esse o raciocínio? Isso, mais ou menos isso. Se você lembrar assim, tudo bem, mas você sabe que inversamente proporcional não tem exatamente a ver com isso. Inversamente proporcional é quando alguma coisa aumenta, outra coisa diminui. Quando uma coisa é diretamente proporcional, se você aumentar uma coisa, a outra aumenta junto, na mesma proporção. Então, só para você não tomar cuidado nesse raciocínio, mas... Não, mas é que, tipo, eu aprendi com relação a setinhas. Eu lembrei com relação a setinhas, porque quando a minha professora estava me ensinando isso, ela mostrou. É isso mesmo. Então, sinais diferentes, setinhas diferentes, negativo, né? Seria esse o raciocínio, né? Eu entendi isso aí. Pessoal, então, por hoje é isso. Aula que vem, a gente vai continuar nesse assunto, se eu não me engano. E muito bom. A gente faz mais exercícios desse tipo. Aí vai ter um exercício também com movimento oblíquo, né? E a gente vai discutindo mais sobre esse tipo de coisa, que é um detalhe importante, né? Para vocês fixarem isso, tá? Professor, só uma coisa bem rápida mesmo. Você disse que a gente pode escolher como a gente quer representar, né? Entre aspas, você fez de duas formas diferentes. Isso. Mas o que eu fiquei na dúvida é, se eu estiver numa questão de múltipla escolha, como é o Enem, e aí lá eles têm um resultado final, eles dão uma maneira lá de fazer. Eu mesmo assim posso escolher a forma que eu quero representar, tipo, o sentido, que eu fiquei meio confusa nisso. Então, é que você está pensando na prova, né? Eu tô te mostrando a física de verdade, né? Na prova ele vai ter um jeito lá. Bom final de semana, Ana. Tá te mostrando na prova, ele vai te colocar de alguma forma que não vai fazer diferença o sinal. Tipo, Obrigada, professor. nada. Qual é a velocidade? É x. Só que você pode ter chegado a uma velocidade negativa dependendo do seu referencial. Só que tudo bem, tá certo. Ele vai pedir só o valor da velocidade, entendeu? Fez sentido o que eu quis dizer? Uhum. Então, não se preocupa muito com isso, que vai chegar na prova. As coisas na prova são dadas para... Eu falo o seguinte, as coisas são feitas para dar certo nessas provas de física. Então, é feito para que o aluno faça um script
que dê certo, né? Então, se você tiver na dúvida, Karen, faz o seguinte: o referencial vai ser sempre no solo para cima. Você pode adotar Entendi, isso para fechou. tudo. Eu só estou mostrando isso para a gente entender como isso modifica as equações. Mas daqui para frente eu vou fazer sempre o seguinte: eu vou colocar o referencial no solo para cima. E aí as equações vão sempre sair daí. Então, para você não se confundir, você pode fazer sempre isso. Vamos fazer os exercícios aqui de física. Coloca o referencial no solo para cima. Então, referencial no solo para cima significa o quê? A aceleração negativa em todos os exercícios. Por quê? Se o referencial está no solo para cima, o G é sempre para baixo. Então, a gravidade é sempre negativa. Esse é um exemplo, entendeu? Entendi, professor. Obrigada. Vamos ver. Então, pessoal, a aula da semana que vem, a gente vai continuar falando sobre isso, fazendo exercícios sobre isso. E aí a gente vai seguindo em frente, tá? Então, tentem dar uma estudada nisso e tentem ver um pouquinho mais sobre